Bom dia. Eu quero fazer algo um pouco diferente hoje com vocês, fazer um combinado aqui. Abram a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. E o combinado é o seguinte: eu gostaria que você imaginasse que fosse você aqui em meu lugar neste momento, ou melhor, antes desse momento, você fosse convidado para ser o pregador desta manhã. E você tivesse que preparar um sermão com base nesse capítulo aqui, 2 Crônicas 34. Eu dei o título de Passos para o Reavivamento. É sempre bom ter um título para o sermão, né? Você já tem uma ideia central ali, resumida no título. O título que eu dei foi esse, você poderia, quem sabe, dar outro título, né? O exercício vai ser assim: caso fosse você o convidado, quais seriam os passos que você anotaria na sua folhinha de esboço do sermão? Passo número 1 foi esse, eu detectei aqui do texto. O texto vai nos trazer a mensagem, né? É um sermão expositivo. São os mais gostosos, digamos assim, de se pregar, porque a Bíblia é que traz a mensagem, né? A gente apenas transmite. Então, aqui no texto estão os passos. Eu elenquei os meus. Quais seriam os seus? Pode ser? Combinado? E depois você me diga se deu certo aí a sua anotação com a que eu fiz também. Eu quero começar aqui lendo no verso 1. Vamos ler aqui alguns versos, depois fazendo algumas pausas para considerações. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, era uma criança na verdade, né? Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Nessa ênfase que eu dei, já está uma pista aqui, né? Passos para o reavivamento. Ainda jovem, moço, criança, o Josias, o rei, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Eu anotei 2 passos aqui. Quais foram os de vocês? Primeira coisa sem a qual não há reavivamento espiritual: buscar a Deus. Fechou? Buscar a Deus de todo o coração. E segundo, promover uma reforma espiritual. O que está me afastando dessa busca? O que está atrapalhando essa busca de Deus? O que está me impedindo de ter essa intimidade com Deus? E Josias percebeu que ali, no meio do povo de Deus, havia idolatria. Hoje, no tempo de politicamente correto, alguém poderia pensar, mas puxa, ele quebrou as estátuas, ele transformou em pó e jogou sobre as sepulturas dos falsos profetas. Isso é intolerância. É bom lembrar do tempo, né? É bom ter aí uma ideia do contexto. E quando nós analisamos o que envolviam essas idolatrias, sacrifícios humanos, orgias, depravação, crianças eram mortas, sacrificadas, né, no braço de estátuas de metal oco, incandescentes, a gente entende realmente a repulsa do rei e de qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de coração, de bom senso e de temor a Deus. A lição que fica é que com o pecado não se brinca. Pecado tem que ser confessado e pelo poder de Deus abandonado. Precisamos não só buscar a Deus, mas fazer a nossa parte. Eliminar aquilo que está nos afastando dele. Reavivamento, ele é seguido de reforma, sempre assim. Quando buscamos a Deus, ele nos dá mais sensibilidade espiritual. E nós vamos então percebendo aquilo que tem que ser mudado em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Vamos para o verso 8 agora. 10 anos depois. O que será que estava acontecendo 10 anos depois? A pergunta que pode também ficar na mente é a seguinte: será que 10 anos depois Josias mudou alguma coisa? Será que ele abandonou o primeiro amor, como acontece frequentemente, né? A pessoa é batizada, ela se converte, mas com o passar dos anos e a rotina, alguns vão esfriando na fé, ou se tornando mornos, né? Laodiceanos. Será que Josias mudou? Ele agora já era um jovem adulto, 10 anos depois. Vamos ver qual foi a postura dele, o que aconteceu nesse momento da história aqui de Israel.
No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra, olha o que ele fez, né? Purificado a terra, e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, Efraim e todo o resto de Israel, bem como de todo o Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram, o dinheiro, aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Passos para o reavivamento. O que mais vocês perceberam nesse trecho? Eu anotei duas coisas aqui, que fazem parte do reavivamento espiritual. Veja se concorda com a sua anotação aí mental. Primeiro, amor pelas coisas de Deus. Especificamente aqui, amor pela casa de Deus. E segundo, fidelidade no quê? Na mordomia. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas, né? O que acontece é que o rei percebe que a casa de Deus, a igreja, né, digamos assim, o templo, estava precisando de reparos. Talvez tenha sido até um sentimento parecido com o de Davi, tempos antes, né? Eu moro num palácio e a casa de Deus, né, é uma barraca, é um tabernáculo, é uma tenda. Não pode ser assim. Amor pelas coisas de Deus. E então Josias promove uma reforma no templo e convoca o povo, né, para exercer a fidelidade na mordomia. O ponto ali dos 10 anos depois que me chama a atenção e acho muito bonito é o fato de que Josias teve uma vida assim espiritualmente estável, semelhante à de Davi, José. A Bíblia não fala muito sobre as falhas deles, obviamente que eram homens pecadores também, mas era uma vida de busca de Deus constante, de fidelidade constante. É bonito quando a gente vê na igreja testemunhos de pessoas que vieram do mundo das drogas, da prostituição. É muito bonito, né, ouvir esses testemunhos, mas tem um tipo de testemunho que nem sempre a gente ouve na igreja. Daquele jovem que nunca saiu. Não é verdade? A gente gosta mais do espetáculo às vezes, né? E não está errado, são testemunhos, repito, muito bonitos, mas quem sabe não seria o caso também de nós trazermos para nossos cultos jovens, né? Aquele jovem que nunca abandonou o caminho de Deus. Aquele jovem que nasceu na igreja, enfrentou uma universidade secular, quem sabe manteve a sua fé, começou a trabalhar, teve seu emprego, sua família e uma vida de constância, de comunhão com Deus, né? Claro, com suas quedas, mas sempre ali agarrado às mãos de Deus. Josias é um tipo assim. No final ele dá uma resvalada, mas foi uma vida de consagração, de constância. Que nós possamos ser assim também, né? Não importa o tempo que passe desde nossa conversão, mas que nós nos mantenhamos firmes nos caminhos de Deus, né? Amor à casa de Deus, amor à obra de Deus. Josias, talvez trazendo para o nosso tempo, não seria aquela pessoa que estaria criticando, usando as redes sociais para detonar, como se diz, né, a obra de Deus, pessoas. Não, ele estava preocupado com a boa imagem, com o templo, com a casa de Deus, com a obra de Deus. Ele não usaria o tal do fogo amigo, jamais, porque ele amava o Deus da causa e por isso também amava a causa. Mordomia, fidelidade, né? Como a gente vê aqui, bonito envolvimento de todas das tribos, né? Do povo de Deus, de Jerusalém, todo mundo se envolveu. Quando há uma liderança consagrada, geralmente as pessoas elas também se envolvem, né, emocionalmente, de forma prática também, seguem e se sentem felizes por estar envolvidas. Sempre que eu passo ali em frente à igreja do Astória, eu fico feliz, porque eu lembro que um pouquinho do que a gente doou está ali, né? Todos aqui participamos, a editora participou, vocês, nós todos participamos, e não é gostoso passar ali e lembrar, nós ajudamos. Então Deus não precisa do nosso dinheiro, na verdade. Deus não precisa do que nós temos, mas Ele nos concede esse privilégio e é uma alegria participar. Participemos, sejamos edificadores, não destruidores. Vamos para o verso 14 agora. Como é que está a lista aí, né? Eu já apontei 4, né? 4 passos para o reavivamento. Vamos ver se a gente encontra mais? Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor,
E Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei, a Bíblia, né, daquele tempo. O livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Uquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro, olha a seriedade com que lidavam com o dinheiro sagrado. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra. Esse é o destino correto do dinheiro sagrado. Entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Eu fico imaginando ali o sacerdote, então, com o rolo aberto e começando: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele vai lendo o Pentateuco, a Torá, e nós vamos ver depois a reação do rei a essa leitura. Mas um ponto que eu destaco aqui é a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus. Você vai perceber agora, daqui a pouco, quando nós lermos, a mudança radical que vai acontecer aqui entre o povo de Deus, no momento em que a palavra é descoberta, é lida e aceita como a revelação dele. Em um tempo em que nós estamos vendo aí o relativismo se espalhando, pessoas questionando a própria inspiração da palavra de Deus, como é bom ler relatos como esse de pessoas que descobrem a Bíblia e a levam a sério, e além, para saber o que Deus quer da vida delas, e não tenta acomodá-la à vida, acomodá-la às suas práticas, como temos visto de modo assim espantoso em nossos tempos. Eles descobrem a palavra, e não há arrevamento espiritual sem Bíblia. Ponto final. Não há arrevamento espiritual sem contato com a palavra de Deus. E sem oração também. A história prossegue aqui mostrando então a reação do rei a essa leitura, a esse encontro. Outra coisa também que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: esse vai para os pregadores, né? Nessa manhã todo mundo aqui é pregador, né? Porque eu pedi para vocês fazerem um esboço do sermão, né? Mas especialmente para os que pregam. O que as pessoas têm encontrado na casa de Deus quando nós estamos ali pregando? Elas têm encontrado a palavra ou ideias humanas? Têm encontrado uma verdadeira pregação bíblica ou sermões de autoajuda, coisas desse tipo? Só haverá arrevamento verdadeiro quando as pessoas encontrarem a palavra na casa de Deus. Se elas forem e voltarem sem ter tido contato com a palavra de Deus, pouca coisa acontecerá. E o arrevamento não acontecerá. Que nossas igrejas, né, sejam casas nas quais as pessoas encontrem a palavra. Que nossos templos e os nossos pregadores sejam instrumentos para levar a palavra de Deus. Não pregue o homem, mas pregue a Bíblia, né? Pregue o Senhor da Bíblia. Vamos ver o que acontece quando a Bíblia é pregada? 19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordem a Ilquias, a Icão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo... Primeiramente, né, rasgar as roupas era símbolo de arrependimento, de contrição, de percepção de que estavam errados. Então ele se humilha, o rei se humilha. E ele diz: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel, o remanescente, né? E Judá. A respeito das palavras deste livro, eu quero entender, eu quero fazer o que está ali. Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo. Essa palavra aqui é importante, hein? Fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela então conversou com eles. Eu faço uma pausa aqui novamente e pergunto: o que você detectou aqui como outros passos para o arrevamento?
eu achei algo aqui fantástico. Na verdade, tem tudo a ver com a nossa história, né, se trouxermos para o nosso tempo, né? Bom, primeiramente, o fato de que o rei ele percebe a condição espiritual, que tinha algo ainda para ser feito, algo mais para ser praticado. Eles levam a sério toda a Bíblia, novamente aqui uma reprimenda, né, contra aqueles que querem selecionar partes da Bíblia que lhes convém, influenciados aí por alta crítica e teologias identitárias e por aí vai. Há muita gente hoje seletiva, usando, repito, aquilo que convém na palavra. Se o texto me condena por algum motivo, se o texto aponta alguma deficiência ou algum pecado acariciado, aí eu não quero saber disso porque eu gosto do que eu estou fazendo. Percebe como aqui a atitude foi diferente? Para fazer segundo tudo o que está escrito nesse livro. Ou a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou não é. E aí entra em cena aqui uma figura interessante. Uma senhora chamada Hulda. Você já viu algum livro com o nome de primeiro Hulda, segundo Hulda, primeira carta de Hulda, segunda carta de Hulda, alguma coisa assim? Não, porque se ela escreveu alguma coisa, não foi preservada no cânon. O cânon são os livros da Bíblia, né? A régua, é a regra de fé e prática, como eu disse há pouco, né? Então, o cânon é a Bíblia. Então aqui a gente aprende um conceito interessante, né? Profetas canônicos são aqueles que escreveram coisas que foram preservadas por Deus para compor a Bíblia, a coleção de livros que é a Bíblia. Então me digam aí, algum profeta canônico? Pode falar. Jonas, quem mais? Isaías, Daniel, Novo Testamento, Paulo, João, perfeito. Profetas canônicos. Agora me digam alguns profetas não canônicos, que portanto não escreveram coisas que foram preservadas na Bíblia. A própria Hulda. Quem mais? Aquele que foi levar o arrependimento, foi mostrar a Davi seu pecado, numa chance para que ele se arrependesse. Natã, não canônico. Novo Testamento, tem algum profeta não canônico? Tem um famoso ali. João Batista. João Batista é o profeta não canônico, né? Entendeu, né? As filhas de Filipe, profetisas não canônicas. Então, profetas canônicos, repetindo para deixar bem claro, são profetas que escreveram partes que estão, né, preservadas no cânon, na Bíblia. E os não canônicos são profetas que não deixaram nada, pelo menos que foi preservado como parte da Bíblia. Mas eu pergunto, o Espírito Santo que os moveu é o mesmo? A inspiração é a mesma? Sim. A diferença única é essa. A questão do texto, né? Como nós encaramos Ellen White? O que você acha? Ela é canônica ou não canônica? Não canônica. Para nós adventistas, os escritos de Ellen White não são uma segunda Bíblia. Mas o Espírito Santo que a inspirou é diferente do que inspirou Isaías? Ou Moisés? É o mesmo Espírito. Interessante que o rei tinha uma compreensão perfeita do papel de cada um. Ele leu a Bíblia, eles estudaram a palavra, a luz maior, e como tinham entre eles o privilégio de ter uma profetisa verdadeira, ele pediu conselhos para a profetisa também. Para quê? Para saber como obedecer a Bíblia, a luz menor apontando para a luz maior. E aí nós, hoje, nós temos um tremendo presente de Deus entre nós. Nós produzimos, imprimimos aqui. Mais de 100 mil páginas manuscritas essa senhora nos deixou. Começou como jovenzinha, né, o seu ministério, 70 anos de um ministério profético maravilhoso, poderoso. O que temos feito com a profetisa que Deus nos deu de presente, né? Que Deus suscitou entre nós? Temos feito como Josias, buscado os conselhos dela, temos lido os livros dela, temos maratonado os livros de Ellen White, para usar uma expressão recente, né? Agora temos uma chance aí de ler de novo. A CPB lançou a nova coleção, né, com a capa linda, aí, com uma linguagem melhor ainda, atualizada, o português atualizado. Que chance boa de a gente ir comprando de novo aos pouquinhos, né, cada um desses livros e lê-los. Ler em família. Lá em casa estamos usando no culto História da Redenção. Relendo esse livro maravilhoso. Que bênção que é. Como faz bem, né? Nós temos uma Hulda em forma de papel e tinta entre nós. Vamos fazer como Josias? Faz parte do reavivamento, dar atenção aos profetas, canônicos e não canônicos. Imitemos
a atitude do rei. E finalmente, aqui nos versos 31 ao 33, nós vemos o resultado de tudo isso. O que acontece quando as pessoas seguem esses passos? O que acontece quando as pessoas, quando os cristãos, eles entendem que buscar a Deus acima de tudo é a coisa mais importante a ser feita, quando eles entendem que é preciso abandonar o pecado, se livrar das coisas que nos afastam de Deus e atrapalham a nossa comunhão, quando entendemos que precisamos amar a obra de Deus em lugar de criticá-la e atacá-la, quando entendemos que a mordomia é algo importante, mas também é um privilégio para nós e nos faz bem, quando entendemos que a Bíblia tem centralidade no culto e na nossa vida, precisamos encontrar a Bíblia, e quando entendemos que os profetas, quer sejam canônicos ou não canônicos, eles existiram e existem para o nosso bem, para nos orientar na caminhada para o arrebatamento e para o céu. Quando tudo isso é feito, o que acontece é isso aqui, ó. O rei se pôs em pé em seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar seus mandamentos e seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E o verso 33 diz assim: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e levou o povo também a esse concerto com o Senhor. Resultado de seguir a Deus e sua palavra, como o rei fez, é a renovação da aliança. É a percepção de que eu preciso levar mais a sério as coisas de Deus. É o senso de que eu preciso realmente renovar essa aliança e permanecer nela até o fim. Então, Israel, naquele momento da história, viveu uma experiência muito bonita. Infelizmente, depois houve quedas, né, altos e baixos, né, mas nesse momento aqui, pontualmente, esse foi um momento especial, realmente. E eu creio que todos nós podemos viver isso, não só como coletividade, como comunidade, mas também individualmente. Nós podemos seguir esses passos. Você anotou direitinho aí, né? Cada um dos passos do arrebatamento. É só segui-los. E com certeza o resultado será o mesmo vivido aqui pelo rei e pelo povo. Renovação da aliança, arrebatamento espiritual e um preparo maior.